7h13. Boa noite, baianas e baianos. A partir de hoje, o Aratu Notícias inicia uma série de sabatinas com 6 candidatos à Prefeitura de Salvador. É uma oportunidade de os eleitores conhecerem as propostas dos concorrentes e, sobretudo, entenderem como cada um pretende colocar em prática as promessas de campanha. Para isso, analisamos detalhadamente os principais pontos dos planos de governo de cada chapa. Acreditamos que um cidadão bem informado tem mais ferramentas para um voto consciente e qualificado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio em encontro com os representantes. Hoje, o sabatinado é Vitor Marinho, do PSTU. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite, Pablo. A partir de agora, a gente começa a nossa contagem do tempo de entrevista. Vitor Marinho tem 26 anos, é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, tem histórico de participação no movimento estudantil desde o ensino médio. Ele é candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, e tem como vice Edson Santana. Vitor, no seu plano de governo, você coloca que conselhos populares vão ajudar a gestão a administrar a capital baiana, que tem mais de 2,5 milhões de habitantes. A pergunta é, como vai ser desenvolvido esse projeto? As pessoas que participam do conselho podem se inscrever automaticamente? Vai ter uma periodicidade nessas reuniões? Onde será? Será virtual? Será presencial? Eu gostaria que você esclarecesse essa dúvida dos eleitores. Então, Pablo, primeiro, boa noite. Agradecer o convite. Veja, a nossa campanha, ela está discutindo com a população quem deve governar a cidade, né? Nós partimos de uma avaliação de que hoje quem governa a cidade de Salvador são os grandes empresários, que é quem tem acesso livre à nossa prefeitura, né, que negociam com os políticos os seus interesses e fazem com que a cidade fique à venda, né, privatizando os serviços, realizando contratos milionários com grandes empresários para beneficiá-los, e quem sai prejudicado é a população. O maior exemplo disso é no transporte público. Então, a ideia dos conselhos populares é fazer com que a população de Salvador decida os rumos da própria cidade. Em particular, a população trabalhadora, né, os setores mais explorados, mais oprimidos da nossa cidade, a população pobre, né, a juventude, as mulheres, os negros, LGBTs, que hoje estão excluídos de qualquer processo de decisão. Então, as pessoas não são perguntadas, né? Por exemplo, quando a tarifa é aumentada ou quando as frotas de ônibus são reduzidas e as linhas são cortadas, não se pergunta à população o que ela acha, qual é a opinião dela sobre isso. Então, a ideia dos conselhos populares é fazer assembleias nos bairros, nos locais de trabalho, de estudo, né, também por áreas de interesse social, para que a gente possa reunir a população de Salvador para pensar, discutir os rumos da cidade, as políticas públicas, o próprio orçamento do município, né, quais obras devem ser prioritárias. Então, esses conselhos vão ser assembleias que vão ser reunidas com regularidade, periodicamente, né, vão participar dessas assembleias. Qualquer pessoa, desculpe, Canela, qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa poderia participar. Tem a ver com o modelo de orçamento participativo do Partido dos Trabalhadores? Então, o problema é que o modelo do orçamento participativo do PT, ele é ultralimitado, né, no sentido de que se reduz a uma pequena fatia do orçamento e, em geral, o poder desses conselhos, né, não é deliberativo, é mais consultivo, né? Então, a gente quer realmente fazer conselhos deliberativos. Essas assembleias vão se reunir e elas vão eleger representantes para um Conselho Popular Municipal, né, que será uma instância máxima de decisão desse sistema de governo baseado em conselhos. Esses representantes eleitos, eles vão ter mandatos revogáveis a qualquer momento pelas assembleias de base e eles não vão ser remunerados, né? Então, essa vai ser a formatação. Com isso, a gente quer compartilhar o poder para que a população tenha controle sobre os rumos da cidade, sobre os políticos eleitos. Candidato Vitor Marinho, do PSTU, nosso convidado aqui na sabatina de estreia no Aratu Notícias. Candidato, o senhor fala sobre mobilidade urbana. No plano de governo, tem a intenção do senhor de reestatizar as empresas de ônibus
e também fazer com que a Prefeitura chegue a um modelo capaz de tarifa zero. A Secretaria de Mobilidade, especialmente o secretário, já falou aqui na Aratu que o custo total desse sistema é de R$1 bilhão por ano, sendo que a Prefeitura tem subsidiado 190 milhões para as empresas de ônibus, o que dá um subsídio de 32 centavos na tarifa atualmente de R$ 5,20. A pergunta ao senhor sobre essa proposta: de onde vai vir um dinheiro para pagar, para sustentar esse sistema caríssimo? Então, o dinheiro vai vir dos próprios recursos da Prefeitura, né, e também do setor empresarial aqui da nossa cidade. O fato é que hoje o transporte está na mão de grandes empresários que constituem uma verdadeira máfia aqui na nossa cidade, que controlam todo o setor de mobilidade. Eles decidem, né, quando querem reduzir a frota de ônibus, decidem quando querem cortar linhas que não sejam lucrativas para eles, né, pressionam constantemente pelo aumento das tarifas. Então, a gente quer, na verdade, tirar o controle desse sistema da mão desses grandes empresários. Evidentemente que se a gente tira esse sistema da mão dos grandes empresários, o custo do transporte ele vai ser reduzido, né, drasticamente. Por quê? Porque não vai haver a intenção de lucro, né, no sistema. A gente vai transformar o transporte de Salvador em direito no qual a população vai acessar de maneira universal. Né? Ou seja, assim como a educação pública, a saúde pública, nós pensamos que o transporte também deve ser pensado de maneira pública para que seja garantido o direito à locomoção das pessoas, em particular da população trabalhadora e mais pobre da nossa cidade. Então, se a gente tira o transporte da mão dos grandes empresários aqui da nossa cidade, estatiza, né, e coloca sob controle dos trabalhadores, a gente consegue reduzir drasticamente a tarifa, porque a gente vai tirar o lucro da equação, inclusive chegar à tarifa zero, né, para que a população de Salvador, de maneira universal, possa acessar esse serviço de maneira gratuita. Candidato Vitor Marinho, no seu plano de governo, o senhor fala aqui, textualmente, cancelar, dar um fim aos camarotes de luxo do Carnaval de Salvador, principalmente os que ficam no circuito Barrondina. O senhor propõe expansão desses camarotes ou de outras atrações para os bairros da capital. Uma reportagem da revista Forbes do ano passado aponta que apenas um desses camarotes que fica em Ondina é capaz de movimentar R$100 milhões na economia de Salvador durante os dias de carnaval e chega a responsável por contratar 4 mil empregos diretos e indiretos. 15 mil turistas viriam para esse camarote, segundo a reportagem da Forbes. O senhor pensou que acabar com os camarotes não pode ter um efeito reverso nas finanças públicas, por exemplo, na arrecadação do ISS? Então, o problema dos camarotes é que eles representam um modelo de carnaval bastante elitizado na nossa cidade, né, em que está a serviço do lucro de grandes empresários, inclusive do setor cultural. Então, veja, a gente tem que se perguntar quem é que está lucrando, né, com todo esse volume de recursos que entra aqui na nossa cidade. São os trabalhadores da nossa cidade? É a população mais carente? Né? É aquele trabalhador ambulante, né, que passa dia e noite ao relento, né, sem ter acesso a condições mínimas de trabalho, sem poder ter acesso a um banho, né, sem poder ter acesso a uma alimentação garantida pela prefeitura. É esse trabalhador que está lucrando com o Carnaval de Salvador? Então, a nossa ideia é trazer o Carnaval de volta para o povo, né? Inclusive incentivando o Carnaval nos bairros. Quando a gente fala de derrubar os camarotes, a gente está querendo inverter o modelo em que o Carnaval é construído hoje, né? Evidentemente que o Carnaval é um importante evento aqui no nosso município todo ano, que traz muitos recursos, né? Agora, a gente quer, inclusive, que esses recursos que chegam na cidade sejam aproveitados pelos trabalhadores e não por grandes empresários que utilizam as festas populares para encher os seus bolsos, para enriquecer. Né? Os empregos vão continuar sendo gerados pelas festas populares aqui no nosso estado, inclusive com incentivo da prefeitura, mas a gente vai colocar o carnaval sob controle do povo, né? Inclusive para que os camarotes sejam acessados pela população de Salvador, né? E não por pessoas riquíssimas, né, que podem pagar por camarotes luxuosos, né, enquanto que a população de Salvador enfrenta, inclusive, uma forte repressão do Estado durante o Carnaval. Candidato Vitor Marinho, chama a atenção no plano de governo do senhor
a proposta de acabar com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que vigora no Brasil desde o ano 2000 e serve para nortear as ações dos governos federal, estadual e municipais. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal dá limites mínimos e máximos para gastos públicos e é considerada por alguns especialistas como uma mudança de hábito da gestão de evitar gastos desnecessários. Alguns especialistas, como Antônio Carlos Azevedo, da Fundação Getúlio Vargas, inclusive acham que a lei é tímida, que deveria ser ainda mais rigorosa. O senhor propõe que ela seja extinta para uma lei de responsabilidade social. Por que o senhor propõe isso? Então, Pablo, porque a lei de responsabilidade fiscal é um mecanismo de política econômica neoliberal que visa cortar gastos públicos naqueles setores que atendem à população, serviços públicos, educação, saúde, política de habitação, para garantir o pagamento dos banqueiros da dívida pública. Então, veja, não se coloca limite quando se trata de garantir, por exemplo, cortes no orçamento da educação e da saúde para obter um superávit primário que vai ser direcionado para o pagamento de juros de uma dívida que já foi paga inúmeras vezes, e que só serve para enriquecer os bolsos dos banqueiros. A nível federal, por exemplo, o que é que a gente está vendo? Está vendo o governo Lula, que inclusive se dizia ser contra o arcabouço fiscal do governo, o teto de gastos, desculpe, do governo Bolsonaro, mas que agora aprova um arcabouço fiscal que na prática faz o mesmo. Eles estão cortando agora uma série de recursos para a educação, para a saúde, para uma série de políticas sociais. Com que objetivo? De preservar os interesses dos grandes capitalistas, as isenções fiscais que eles dão aos grandes empresários, aos bilionários brasileiros, tanto no setor industrial, no agronegócio, e os lucros dos banqueiros, via transferência de recursos públicos através do mecanismo da dívida pública. Então, nós defendemos sim o fim dessa lei, inclusive para que a gente possa garantir a ampliação do investimento nos setores sociais, na educação, na saúde, no transporte, na política de moradia, de habitação, na geração de empregos através da prefeitura, para que a gente possa garantir o social, por isso que a gente fala da necessidade de uma lei de responsabilidade social, em detrimento dos interesses dos grandes empresários, dos banqueiros, que é a quem essa lei aí de responsabilidade fiscal serve. Candidato Vitor Marinho, no plano de governo o senhor também fala que é contra a privatização da concessionária Embasa, da empresa de águas e saneamento, mesmo sendo uma atribuição do governo estadual. Está implícito nessa proposta a municipalização do serviço? E se for isso, de onde vai vir o dinheiro para ter uma empresa municipal capaz de gerir a água e o saneamento da capital? Veja, nós somos contra a privatização da Embasa, assim como nós somos contra a privatização do conjunto das empresas públicas aqui do nosso estado. Um outro exemplo é a Bahia Gás, que vive sob ameaça de privatização. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, com a privatização da refinaria Landulfo Alves, a nossa refinaria aqui do nosso estado, que implicou aumento do preço dos combustíveis e também aumento do preço do gás de cozinha. Então, nós entendemos que qualquer processo de privatização leva à precarização do serviço, ao encarecimento do serviço para a população e também a ataques aos direitos dos trabalhadores dessas empresas com demissões, com redução de salários. Então, nós somos contra qualquer processo de privatização da Embasa. Nós não temos, de imediato, a intenção de municipalizar o serviço. O que nós queremos é garantir que o serviço continue sendo operado pela Embasa. Por quê? Porque hoje o prefeito de Salvador, inclusive, apoiado no novo marco do saneamento, ele está buscando privatizar a execução do serviço aqui na nossa cidade. Então, retirar das mãos da Embasa e contratar empresas privadas, inclusive já contratou uma consultoria para avaliar possíveis concessionárias do serviço de água e esgoto aqui na nossa cidade. Então, nós queremos manter com a Embasa, mas nós queremos cobrar da Embasa que a cidade seja 100% saneada, com atenção especial às comunidades pobres, carentes e aos bairros periféricos aqui da nossa cidade. Então, inclusive, a gente vai sentar com o governador, colocar ele contra a parede e dizer que o governo do estado que controla a Embasa tem que cumprir os seus acordos com o município e garantir que Salvador tenha 100% de saneamento básico. Candidato Vitor Marinho, o senhor fala no plano de governo sobre moradia popular e o senhor cita que obras, terrenos, imóveis vão ser desapropriados sem pagamento de indenização para uso como moradia social. Isso não pode gerar um conflito, inclusive ferindo a Constituição brasileira?
Então, o que a gente tem hoje aqui na nossa cidade e no nosso país, de maneira geral, é que há inúmeros imóveis, né, tanto imóveis públicos, mas também imóveis privados, terrenos privados, que estão sob controle, né, de grandes empresários a serviço da especulação imobiliária, né, e da construção de imóveis de luxo que não atendem às necessidades da população de Salvador. Grande parte desses imóveis, inclusive, ficam vazios durante todo o ano. Então, a gente quer fazer com que esses terrenos que não cumprem a sua função social, eles sejam expropriados para a garantia da construção de moradias populares na cidade, porque a gente precisa resolver o problema do déficit habitacional, né? Tanto das pessoas que moram hoje nas ruas, mas, sobretudo, também da maior parte da população da nossa cidade que vive em áreas de risco, né? Sujeitas a deslizamento de terra, a desabamento, né? A alagamento, né? Garantindo que essas pessoas possam morar em bairros bem estruturados, né? Com casas e moradias, né, conjuntos habitacionais bem equipados que deem qualidade de vida para a população de Salvador. Então, inclusive, está previsto na Constituição a desapropriação desses imóveis por interesse social, né, imóveis que não cumprem nenhuma função social. A gente pode começar fazendo isso, inclusive, com os terrenos públicos, que hoje estão sob o controle do município, né? Inclusive, está sendo feito um processo de desafetação de uma série de terrenos públicos que estão sendo entregues para grandes setores empresariais, em particular grandes redes de supermercado. Inclusive com todo o impacto ambiental que isso tem, porque em geral são terrenos que contêm áreas verdes, né, preservadas aqui na nossa cidade. Então a gente vai reverter isso e garantir que todo o terreno público ele seja usado para o atendimento das necessidades populares aqui da nossa cidade, com prioridade para a construção de moradias populares aqui em Salvador. Candidato Vitor Marinho, antes de encerrar, muitas das propostas que o senhor coloca vão de encontro ao que está na lei orgânica e algumas também ao que está o plano diretor. Ou seja, o senhor vai precisar do apoio de vereadores para aprovar algumas dessas propostas. Entretanto, o partido do senhor, PSTU, não tem nenhum vereador nessa atual legislatura e também o PSTU não tem nenhuma prefeitura sob o comando. Por que, fazendo duas perguntas em uma, como é que o senhor vai conseguir isso sem apoio da Câmara e por que o PSTU merece comandar a capital antes mesmo de comandar qualquer outra cidade? Então, nós vamos garantir que as nossas propostas sejam colocadas em prática a partir da mobilização dos trabalhadores da população pobre da nossa cidade nos conselhos populares. Veja, hoje, né, o conjunto das leis, a gente tem que se perguntar por que as leis que vigem hoje no nosso país, elas atuam para preservar os interesses dos grandes empresários, dos grandes capitalistas e são refratárias, né, à garantia das necessidades da população trabalhadora da nossa cidade. Então, é verdade, nós vamos ter que mudar o conjunto dessas leis e nós vamos ter que fazer isso através da pressão, da mobilização popular, mesmo que a gente não tenha maioria no parlamento. E por que o PSTU merece ter essa oportunidade? Veja, os dois principais candidatos... Candidato, hoje... desculpe te interromper, mas o tempo foi esgotado. Agradeço a participação do senhor. Na próxima segunda, teremos a sabatina com o candidato Giovanni D'Amico, do Partido Comunista Brasileiro. Obrigado, candidato. Eu vou no intervalo e, na volta, o resgate de um turista francês que caiu, bateu a cabeça e teve traumatismo craniano no Vale do Pati. Daqui a 2 minutos, no Aratu Notícias.